Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrônio, um espaço para falar de assuntos ligados ao agro, sempre com quem entende. No programa de hoje você vai conhecer uma história que é exemplo de como, de uma hora para outra, a vida pode dar voltas, deixar tudo aparentemente de cabeça para baixo e impor obstáculos que podem nos tirar do rumo ou nos fazer crescer. A nossa convidada fez dos desafios trampolins para saltar muito mais alto, tornou-se referência naquilo em que atua e ainda transformou tudo que aprendeu e conquistou em uma vitrine capaz de inspirar milhares de pessoas, especialmente outras mulheres do agro. Continua aí que o bate-papo já vai começar. Ela diz ter 3 paixões profissionais: ser produtora rural, comunicadora com formação em jornalismo e coach com foco no desenvolvimento pessoal e profissional de pessoas do campo. Com o tempo, esses 3 elementos se fundiram e se transformaram na base para uma série de projetos que valorizam o mundo rural e fortalecem a voz da mulher do agro. Olha que legal! Adriane Steinmetz, que prazer poder contar com a sua companhia aqui no podcast para que você possa dividir com a gente um pouquinho da tua história, que é bastante inspiradora. Obrigado por ter aceitado esse convite. Eu fico muito feliz mesmo de poder dividir aqui com o nosso público, né, um pouquinho de toda a trajetória que você vem escrevendo, né, na tua vida, no agronegócio e, como eu mencionei ali anteriormente, inspirando especialmente outras mulheres do agro. Tudo bem? Olá, Patrone. Eu que agradeço o convite por estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Eu falo que toda vez que eu conto a minha história, né, eu também acabo relembrando e me motivando, né, também. Então, estou muito feliz com esse convite de estar compartilhando um pouquinho mais para quem talvez já conhece ou quem ainda não conhece essa minha trajetória. Legal quando você fala, né, de relembrar a sua história e acabar se motivando de novo, né? Quando a gente relembra o que a gente fez e volta a se motivar, é sinal de que a gente fez de um jeito certo e de que de fato foi muito emblemático, né? Você é filha e neto de gaúchos que migraram num determinado momento para Goiás para tocar a agricultura e ali você começa, né, toda essa trajetória ali que hoje certamente é uma trajetória de sucesso, né? Goiana, né, mais filha e neta de gaúchos, nós temos um termo que nós falamos que é goianucha, porque nasci em Goiás, mas as tradições gaúchas prevalecem, o churrasco, o chimarrão, misturou tudo um pouco. Meus avós, né, juntamente com os meus pais, saíram do Rio Grande do Sul, buscando melhores condições, buscando começar na agricultura, aquela época que estava tudo bem começando em Goiás, foi em 79, aí, década de 80. Então, eles foram um dos pioneiros do cultivo de soja na região de Mineiros, do sudoeste goiano, que é onde, né, estamos lá há mais de 40 anos já, na mesma propriedade onde eles começaram, só que bem diferente, né? Então, acho que isso é algo que eu trago aí de família, já dentro de mim, a questão da determinação, do não conformismo, de buscar sempre tá indo em busca dos sonhos. É interessante quando você fala, né, da determinação e de como era difícil naquela época. Hoje a gente encontra muitas barreiras, muitas dificuldades, mas quando a gente volta lá atrás e vê o que os nossos pais, né, avós, no seu caso, já ligados ao campo, o que eles fizeram, o que eles enfrentaram, realmente aí sim é que a gente sabe o que é dificuldade, o que é persistência, força de vontade e determinação, né? Eu falo que hoje nós não podemos nem ousar reclamar, né? Quando a gente pensa em reclamar, aí você para e pensa, não tem nem como reclamar, porque na verdade, hoje a gente está lá na propriedade, né? Eu atualmente resido em Cuiabá, Mato Grosso, mas fico aí na ponte entre Goiás e Mato Grosso. Uma vez por mês eu vou para a fazenda, época de colheita eu fico um mês direto lá acompanhando bem de perto. E eu falo que a tecnologia, né, a questão da conexão facilitou muito a nossa vida. Teve uma colheita que eu fiquei um mês na fazenda e eu fui um dia para a cidade porque não teve como. Eu faço live, reuniões, envio documento, tudo de forma virtual. Então, a questão das máquinas também, né, quando meus pais vieram era muita coisa manual, não tinha essa tecnologia que tem hoje. Meus pais moraram aí 2 anos em barraca de lona mesmo, de camping, chão batido e não tinha, eu falo que não tinha nem telefone, né? Minha mãe, família dela morando no Paraguai, então a saudade, não tinha nem como ligar, falar, vou ligar, vou dar um oi, né? Você tinha que às vezes mandar carta, demorava, sei lá, até que a carta chegava, as notícias já tinham mudado. Aquela época, sim, que tinham desafios, né? Hoje temos, sim, desafios, mas é muito mais fácil. Certamente, essa história da carta é muito interessante, né? Realmente, né? Você mandava uma notícia, a hora que chegava lá já tinha mudado completamente, né? E realmente, hoje a gente vive uma condição ímpar, né? Muito diferente. Temos nossas dificuldades, são outras, né? Mas certamente
realmente não se equiparam a que nossos pais, né, avós aí passaram, especialmente no campo, como é o caso que a gente está tratando aqui. Agora, o que eu acho interessante quando você conta um pouquinho da sua história, entre os seus vídeos, né, que estão na internet, contando um pouquinho de quem é a Adriane, um deles você mostra imagens de uma escola rural onde você estudou, né? Eu acho que aquilo é muito emblemático, justamente porque mostra origem, né, e mostra como é a realidade de milhares de produtores e filhos de produtores rurais, filhos e filhas de produtores rurais em todo o país, né? A dificuldade de acessar a escola rural e muitas vezes ter que se deslocar para outros municípios para poder garantir o estudo. Isso, Patrone. Eu sempre comento essa história, né? Eu sempre falo, eu morei na fazenda até os 15 anos, a minha irmã também. Eu falo que foi a melhor decisão que os meus pais tiveram, né? De ter uma infância ali no meio do campo, e eu falo que eu só continuei, né? O legado da família, eu só topei a sucessão tão desafiadora pela qual passei, porque esse amor pela terra foi colocado desde criança. No começo, até a 4ª série, era uma escolinha municipal, lá próximo à minha propriedade, né, a 5 quilômetros. Eu lembro que era assim, era uma professora na sala, era do pré até a 4ª série, na mesma sala de aula, uma professora. Então, você imagina, até teve uma época que a escolinha estava passando por uma reforma, e aí a gente ia para dentro de um galpão, assim, sem muita condição. Mas ali, né, eu falo que o que dita muito é a vontade, né? Nós vemos às vezes pessoas que têm toda a condição, todo o acesso à educação e não estão interessadas. Depois eu ia para Portelândia, que é a cidade onde eu nasci. Eu sou portelandense, é uma cidade de 2.000, 3.000 habitantes, lá próximo, a 25 quilômetros da fazenda. E aí ia de transporte todo dia, acordava de madrugada. E aí, quando eu completei a 8ª série, meu pai, né, foi quando eu fui para a capital, né? E aí eu tive acesso ao colégio particular, e aí muita gente falava assim, ela não vai dar conta, ela estudou na escola estadual sem condição nenhuma, vai reprovar a menina, como é que ela vai conseguir? E aí eu fui, né, para essa escola particular, e no 3º bimestre eu fui aprovada. Legal, eu fiz questão que você falasse um pouquinho dessa história, justamente porque aí você já trouxe alguns pontos muito interessantes também, né? A perseverança, né, claro, o incentivo dos pais, né, fundamental, né, para que realmente a criança consiga superar essas barreiras. Infelizmente, muita coisa não mudou, né, dessas dificuldades, em especial na área rural, né, nas escolas rurais. A gente sabe que a realidade é muito diferente das capitais ou das áreas urbanas, né? Infelizmente, muita gente deixa de estudar no campo justamente por conta dessas dificuldades, e aí você traz justamente uma realidade em que você enfrentou muito disso, né? Mas a persistência em estudar e tendo a certeza de que o caminho era o estudo, né? Para galgar, né, sonhos ainda maiores. Vamos lá, pular para a sequência do teu estudo, depois você vai para a universidade, faculdade, buscando uma das suas paixões que eu mencionei ali na introdução do programa, né? Isso, né? Todo mundo às vezes pensa que eu fiz alguma graduação dentro de alguma das áreas aí das agrárias, mas não tem nada a ver. Escolhi fazer jornalismo. Hoje eu entendo que tem um propósito, existe um porquê. Na verdade, meus pais também sempre nos deixaram à vontade, né? Para escolher o que a gente gostasse de fazer. Por um tempo eu quis fazer medicina, depois eu fiquei mais tempo escolhendo o que eu queria fazer do que me preparando, porque cada dia eu queria uma coisa, e caí no jornalismo. Mas, como eu falei, tinha um motivo, né? Eu sempre gostei, quando era criança, eu subia na cadeira, pegava o microfone, pegava a filmadora do meu pai, fingia que eu estava falando. Então, assim, é algo que eu gostava, sempre gostei muito de escrever, de redação. E aí, como meus pais nos deixaram, tanto eu quanto a minha irmã à vontade, minha irmã, né, acabou também, não foi para essa parte da agricultura, ela foi para o direito, e eu acabei escolhendo jornalismo. Nós víamos o quanto era sofrido e os desafios que meus pais passaram. Então, nós queríamos buscar uma realidade diferente para a nossa vida, né? E eu ainda conto que eu falava assim, eu vou escolher um curso que não existe a menor possibilidade de voltar para Mineiros. Pois é, interessante, né, você destacar isso, porque hoje a comunicação, né, a gente vai falar disso mais à frente, né, ela é essencial para a atividade rural, né, para o campo, para o nosso agronegócio. Toda propriedade tem que se comunicar de alguma forma, né, justamente porque é um momento diferente de anos atrás, como você disse, né, optou pelo jornalismo imaginando que estaria distante do campo. Só que não foi assim, né? E você vai logo falar sobre isso. Depois de formada, você começou a trabalhar na área e, de repente, por um evento triste na tua família, as coisas começam a mudar. Isso, eu me formei, né? Eu estava atuando já por 4 anos dentro da parte voltado para a questão de assessoria de imprensa.
E aí foi quando, em novembro de 2014, meu pai faleceu inesperadamente, né? Ele foi vítima de um infarto fulminante. Estava saudável, estava bem, não esperávamos. E aí foi quando eu falo que minha vida deu aí 2 grandes giros de 360 graus, e esse foi o primeiro deles. Quando aconteceu isso, eu inclusive estava de férias na fazenda, e eu sempre conto que eu nem voltei para buscar, né, a minha mudança. A minha irmã já estava, né, com meu pai há 10 anos, ela voltou quando eles passaram por uma crise em 2004, mas ela achou que ia ser só um tempo, mas acabou ficando. Ela ficava mais na parte da gestão, e aí naquele momento ela falou, não, Adriana, eu continuo junto com a nossa mãe, mas eu preciso que você volte para ajudar. E aí é que eu falo que aquele amor que foi colocado desde criança, de ter morado na fazenda, estava adormecido ali dentro, por mais que eu escolhi algo falando que eu não queria, né, ir para aquela área, foi o que me fez voltar, né? A questão também da família, que era algo muito importante para mim. Então, eu nem pensei do dia para a noite. Eu mudei de profissão, mudei de cidade, larguei tudo para trás para ir para a agricultura, né? E aí foi quando começaram mesmo os desafios dessa fase. Pois é um fato marcante, né, e que, claro, virou um ponto de referência na tua história para que você também incentive, né, outras pessoas, né, justamente quando a gente fala em sucessão familiar, a gente sabe que é um assunto ainda delicado, muito difícil de colocar na prática em muitas propriedades, né, e quando ela não planejada, ela se torna exatamente muito desafiadora, né, numa situação como a de vocês, os desafios eram ainda maiores porque a gente estava tratando de 3 mulheres, né, numa atividade que é um ambiente marcado pela presença dos homens. Como é que foi isso na vida de vocês? Eu falo que a sucessão não planejada, às vezes, é uma forma dos pais tentarem proteger, né, os filhos, que eu entendo que era o caso do meu pai. Deixa ela lá na vida dela, né, ela tá seguindo a carreira dela, tá feliz, não vou trazê-la para cá, para dentro, né, dessa atividade, às vezes, tão desafiadora. Mas, na verdade, acaba sendo pior, né? Porque quando acontece como essa situação, você cai de paraquedas do dia para a noite e você tem que dar um jeito de fazer as coisas continuarem. Tinha, sim, esse desafio de ser mulher num ambiente que era, assim, predominantemente masculino. Do dia para a noite saiu a figura, né, do líder, que era o meu pai, na propriedade, que, lógico, tinha minha mãe ali ao lado dele, mas mais nos bastidores, mas para assumir totalmente, assim, a minha irmã e eu, né? Então eram colaboradores, na maioria homens, mais velhos, com muito mais conhecimento. Então a questão de exercer a liderança para mim nesse ambiente, não com todos, né? Com alguns era algo bem desafiador, né? De conseguir ter a confiança, de conseguir fazer uma boa liderança, principalmente porque já tinha uma cultura implementada, então para mudar essa cultura também foi bem difícil. A questão do próprio trabalho em família, né? Porque apesar de serem 3 mulheres, né, e de nós nos darmos muito bem, eu morava em Goiânia, minha irmã morava em Mineiros, minha mãe na fazenda, e de repente a gente foi morar todas juntas, trabalhar juntas, com perfis totalmente diferentes. A questão também de não ter, talvez, o conhecimento que eu tenho hoje da inteligência emocional para lidar com os desafios, como a sucessão não foi planejada, então muitas questões familiares que não tinham sido resolvidas entre o meu pai e o meu avô também, e aí vem todas essas questões à tona também. Meu avô também já tinha falecido, mas aí tem a questão dos herdeiros, né, e é toda aquela coisa que não foi bem organizada. Eu falo assim que nós tivemos muitas pessoas que foram peças fundamentais ao nosso lado, como o nosso gerente, que estava com meu pai já há muitos anos, continua conosco. Eu falo que ele é como se fosse um irmão nosso, que é o Mauro, que nos deu muita segurança. Então a gente está junto aí já quase 20 anos. Nosso fornecedor, que sempre acreditou muito e realmente deu a mão. Então pessoas assim foram fundamentais, mas da mesma forma tinham aquelas que não chegavam diretamente até nós, mas nós sabíamos. Eu sempre conto um episódio que quando meu pai faleceu, ele tinha plantado a soja, né? Foi em novembro, ele tinha plantado em outubro, então a soja estava verdinha, crescida. E o que a gente ouvia que se falavam, né, muitos vizinhos, era assim: não sei nem se elas vão colher essa soja que está aí na lavoura, quem dirá plantar a safrinha. O sonho do meu pai era fechar uma média de produtividade naquela época de 60 sacas por hectare, de média geral. E todo ano ele colhia 59, 57, 58 e ficava na trave. Parece que o 60 era uma coisa que
né? Sempre era chuva, era doença, alguma coisa acontecia que ele não conseguia. E nesse ano, onde falaram isso, a gente bateu o recorde de 65 sacas por hectare, que foi como um prêmio para ele mesmo e para mostrar, né, a nossa capacidade. E desde então a gente vem ano após ano batendo recorde de produtividade, e eu falo que o respeito e a credibilidade vieram como consequência desse resultado. Eu sempre conto isso, que não adianta falarem que você não é capaz ou você tentar provar que é. O que vai mostrar são os seus resultados. Legal. E aí vocês decidem realmente, olha, somos capazes, vamos continuar aqui, vamos tocar, esse é o negócio, né? Esse é o nosso negócio, a gente vai tocar com as nossas decisões, mas é claro que era preciso mais do que vontade, né? Vocês tinham que buscar conhecimento técnico, né? E você trilhou esse caminho também. Nesse momento, né, um dos desafios era a falta de conhecimento. E aí eu precisei correr atrás. E aí foi quando nós buscamos um curso técnico em agronegócio pelo Senar, de Rio Verde, Goiás. 2 anos aí ficamos aí na estrada, a cada 15 dias, nos finais de semana, fazendo curso. E um outro conhecimento que eu falo que é muito importante são com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, aqueles colaboradores que às vezes não tinham o estudo que eu tive, mas tinham muito mais conhecimento na prática, eu sempre buscava aprender, então eu sempre estava perguntando, e eu falo que isso é um ponto que eu acho que é fundamental, que eu sempre levo para as pessoas, que é ter humildade, né? E vulnerabilidade. Então, eu ia andar nas lavouras assim, ou com os colaboradores, ou com os engenheiros agrônomos, técnicos, com os profissionais, e eu falava, eu vou perguntar, e às vezes você pode rir, achar que minha pergunta é boba, mas eu não sei, eu só vou saber se eu perguntar. E até hoje eu sou assim, né? Eu ia em dia de campo, eu perguntava, e eu via muitas mulheres às vezes, eu não vou perguntar, porque o que vão achar que eu não sei? E eu falo, gente, mas se você não perguntar, o que adianta você fingir que sabe e não saber? Mas também eu entendi assim, eu via que essa parte técnica era importante, mas tinha uma outra parte que era o que mais desafiava, né? Eu falo que tocar o negócio em si não foi tão desafiador quanto lidar com todas essas questões emocionais, que aí é que eu começo a ir para esse lado dos cursos do coach, do desenvolvimento pessoal. Hoje, qual é a realidade da propriedade de vocês? Vocês produzem soja, milho, né? Qual a área aproximada e quantos colaboradores você, sua irmã e sua mãe comandam? Nós plantamos uma área de 950 hectares na safra soja, no milho safrinha, e hoje nós estamos assim, direto, são 5 colaboradores fixos, mas aí na época de safra e safrinha, né, chega aí com toda a equipe de escoamento de produção, né, do pessoal que escoa a produção, chega aí em torno de 20. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Antes de seguir nosso bate-papo, eu tenho a alegria de anunciar aqui para você os primeiros parceiros do podcast do Patrone. Pessoal que acredita nesse projeto e está nos apoiando para a gente seguir com o trabalho. E olha, é seguir chique, viu? Se você quer ficar bem na foto, seja no campo ou na cidade, tem que conhecer os produtos da Hipismo Rural Store. Uma nova marca no mundo equestre e rural focada em vestir bem o homem e a mulher do agro com estilo atualizado. Pensa numas roupas bonitas. Tem camisa de manga longa, manga curta, camisa polo, camiseta, calça, bermuda, tudo com uma pegada moderna, qualidade excelente e caimento perfeito. Se você ainda não conhece, não demora não, viu? Corre lá no Instagram e digita Hipismo e Rural Store. Aí você dá uma olhada nas opções e já manda uma mensagem lá para eles para receber aquele atendimento personalizado. Tenho certeza que você vai curtir, viu? Aproveita para já começar a seguir o perfil deles no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades e lançamentos. Hipismo e Rural Store de Cuiabá para todo o Brasil. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho eu falo do nosso segundo parceiro. Agora a gente volta para a entrevista. Vamos para outra parte da sua história, né? Claro que é tudo associado e tudo acaba sendo uma consequência, mas você pontuou ali que é justamente a história do coach, né? Como que o coach entra na sua vida, qual o papel, né? A importância desse conhecimento de desenvolvimento pessoal para a vida da Adriane. Quando eu busquei, como eu falei, esse conhecimento técnico, ele me ajudou uma parte, mas assim, existia uma parte que ainda não estava bem resolvida, que era essa questão da liderança, que eu não conseguia exercer uma boa liderança no começo. A questão dos relacionamentos familiares,
familiares, de trabalhar em família. Existiam muitos conflitos interiores dentro de mim. E aí foi quando eu fui buscar, né? Comecei através de um curso na área de inteligência emocional, o método CIS, do Paulo Vieira. E lá eu me apaixonei por essa área, comecei a fazer curso na área do coaching, Master Coach, e fui, né, como uma busca para mim, não pensava nem trabalhar com isso, mas eu fui ficando apaixonada por essa área. E aí eu falei, bom, né, isso está me gerando tanto resultado, tanta transformação, por que eu não compartilho isso com outras pessoas que às vezes também estão passando por isso? E aí foi quando eu comecei a levar esse conhecimento, tanto em atendimentos individuais, ministrando cursos, treinamentos, e aí um empresário do agronegócio lá de Mineiros me convidou para palestrar num dia de campo, né? E foi bem uma quebra de paradigmas, eu nunca esqueço, minha primeira palestra foi num dia de campo, e normalmente os dias de campo eles levavam sempre palestra técnica, produtividade, não sei o quê, e de repente chega a Adriane para falar sobre inteligência emocional para 200 pessoas, e era assim, era os amigos do meu pai. E eu olhava e pensava, e eu falo porque meu pai, né, era assim, gaúcho, mais sistemático, e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou chegar lá e vou falar para esse pessoal? E foi, assim, incrível o feedback, assim, que eu tive depois, porque foi algo inusitado, que mexeu muito com eles, que eles não estavam acostumados a ouvir. E aí você se coloca, né, você é agrocoach, né, o que faz o agrocoach? Resumidamente, o trabalho do coach ele é identificar como está a sua vida hoje, aonde você deseja chegar, né? Não só na vida profissional, mas na vida pessoal e nas áreas da sua vida, traçar metas e planos de ação para alcançar aquele objetivo, eliminando aquilo que está te impedindo, eliminando aqueles seus bloqueios emocionais, as suas travas emocionais. Então, é basicamente esse trabalho, mais voltado para o agro, né? Que foi o que eu me posicionei voltado para esse nicho. Perfeito. E aí dentro desse nicho você encontrou um outro público que precisava muito, né? Ainda carece muito dessa orientação para se libertar, vamos dizer assim, né? Que é justamente uma orientação focada nas mulheres do agro, né? Vocês, ao mesmo tempo, vou já trazer esse parênteses aqui da sua história, em que você está fazendo aquele circuito de palestras ali, né? Começando com as palestras, quebrando seus paradigmas, né? E suas barreiras pessoais. Ao mesmo tempo, você e sua irmã criam um grupo de mulheres do agro de Mineiros, aí em Goiás, que acabou, né, pontuando um movimento que se espalhou pelo Brasil, né? Felizmente, hoje tem em várias regiões do país, né, grupos de mulheres do agro. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois pontos. Eu comecei a levar esse conhecimento e eu acredito até que pela minha vivência, né? Na verdade, eu me posicionei para levar esse conhecimento para o agro, e na época eu pensava assim, nossa, mas essas multinacionais já devem estar super adiantadas, já deve ter um monte de gente falando sobre isso. E quando eu comecei a ver, não tinha nada, tanto que a palavra mesmo, agrocoach, era nova, eu não sei se alguém usou antes que eu, mas eu não tenho nem conhecimento. E quando eu comecei a buscar, eu vi que não tinha nada disso direcionado com relação a isso. E aí eu vi que era o Oceano Azul, né, a ser explorado, mas no princípio eu achava que o meu foco ia ser outro, né, ia ser para as empresas, para uma questão mais in company, mas eu falo que a nossa história fala, né, tem até uma frase que fala que os nossos exemplos falam mais do que a nossa voz, né, do que aquilo que a gente fala. Então, o meu exemplo era uma mulher do agro que passou por desafios e superou esses desafios. Então, eu acho que essa história falou mais alto do que tudo. E eu comecei a ser muito procurada para falar para mulheres do agro, né? Então, também foi um caminho pelo qual eu fui sendo direcionada, né? Para falar para essas mulheres e com o qual eu me identifiquei. E foi simultaneamente ao Grupo Mulheres do Agro Mineiros. Na verdade, isso tudo foi, né? Surgiu junto. E aí eu lembro que quando nós desenhamos o Mulheres do Agro Mineiros, nós tínhamos uma lista de 13 mulheres que fariam parte do grupo, que eram aquelas que estavam mais à frente, né, que vinham na nossa mente. E quando a gente criou o grupo, esse número passou de 100, porque, na verdade, o universo era muito maior. Eram as universitárias, eram as engenheiras agrônomas, zootecnistas, veterinárias, a mulher que estava lá na revenda, a esposa, a filha. Então, era um universo gigantesco. A intenção inicial era troca de experiências, porque os homens muitas vezes tinham os dias de campo, os eventos, se encontravam nas empresas para trocar experiências e nós não, né? E nós muitas vezes não tínhamos capacitação. Então a gente
começou com esse intuito de trocar experiências, de buscar cursos. Então, a gente fazia sempre eventos, né? Trazia palestrantes, a gente fazia ações sociais também para ajudar algumas causas. Então, começamos a fazer várias ações, isso tudo regionalizado em Mineiros. E esse grupo começou a se expandir. Eu falo que eu não sei se realmente o movimento de mulheres do agro estava começando ou se eu vivia um universo paralelo e eu não sabia de nada disso. Mas, assim, hoje eu vejo que era o começo, né? O Congresso das Mulheres do Agro lá de São Paulo estava na sua 2ª edição, mas depois viajando, falando para mulheres do agro pelo Brasil, grupos, por exemplo, mulheres do agro lá de Mangueirinha, no Paraná, vieram falar que criaram um grupo espelhado no nosso grupo. Então, o nosso grupo foi, assim, um dos primeiros movimentos de mulheres do agro que acabou surgindo aí no Brasil. Legal, agora recentemente em abril completou 1 ano de um outro projeto de vocês que também, né, vem justamente ao encontro dessa questão dos grupos de mulheres, né, que é a Rede Uma. Explica pra gente o que é a Rede Uma, né, qual o conceito dela e como que tá a capilaridade dela hoje. A Rede Uma, na verdade, ela é fruto do Mulheres do Agro de Mineiros, porque à medida que nós participávamos de eventos, minha irmã também, né? Por exemplo, íamos para o congresso lá em São Paulo, eu palestrando pelo Brasil, eu chegava em muitos lugares, elas, né, queriam fazer parte, mas eu queria fazer parte, aqui não tem, eu queria um grupo para conversar, para trocar experiências, e aí não tinha, às vezes, né, na cidade dela, mas às vezes colocar ela nesse grupo de mineiros, ela ia se sentir um pouco deslocada, porque era um grupo muito regionalizado. E aí foi quando a gente pensou, identificou a necessidade de criar algo ainda maior a nível nacional, e foi quando surgiu a ideia da Rede Uma. E o foco é exatamente conectar, né, esses grupos. Nós temos aí grupos espalhados pelo Brasil todo, mas a gente não tinha um ponto de união entre todos esses grupos. Então, a rede vem para unir e para a gente ganhar força, ganhar voz, né, através dessa união. E tem como pilares também, além da união, a capacitação profissional e desenvolvimento pessoal e as questões sociais. Então, dentro do nosso portal Uma por Todas, nós temos aí... para fazer parte, né, da Rede Uma, não tem mensalidade, nem anuidade, nada disso, é gratuito, você só vai lá, coloca seus dados, faz parte da adesão, e aí lá você tem acesso a palestras, né, dentro de vários assuntos, desde palestra minha do desenvolvimento pessoal, até na área jurídica, na área de gestão, na parte técnica, na parte de consultoria de moda também, porque nós trazemos todas essas questões do universo feminino. Nós temos também vários parceiros que também apoiam o projeto, e aí, por exemplo, tem um evento, a gente consegue oferecer credenciais para esses integrantes sem custo, consegue mesmo levar benefícios, né, para essas parceiras, para esses grupos, realizamos encontros online, e várias outras ações aí, tudo visando esses 3 pilares. E aí hoje nós já contamos, além de vários grupos no Brasil, nós já temos integrantes aí em outros 6 países que fazem parte dessa rede. Nós temos também uma série aí que se chama Mulheres que Inspiram. Toda sexta-feira a gente conta a história de alguma mulher, então de produtora de maçã, produtora de uvas, né, para vinho, de... todas as culturas, né? Culturas, às vezes, que também não são muito conhecidas, a gente traz essas histórias e compartilha, e acaba sendo mesmo um elo de fortalecimento entre todas essas mulheres. Legal, Adriane. Rede Uma, né? União das Mulheres do Agro. Quem quiser buscar mais informações, fazer parte também dessa rede, qual o caminho? Bom, quero deixar o convite aqui para você que é mulher do agro. Não é só para mulher, tá? Uma pergunta também que sempre faz. Mas os homens então não pode? Pode, a gente tem sim. Né, é muito importante, inclusive, porque o nosso objetivo não é separar, mas é realmente unir, né, esses dois, os homens e as mulheres do agro. Então, o site é www.umaportodas.com.br. Tem também o nosso Instagram, que é @rede_uma-por-todas. E a gente sempre está compartilhando, né? Vou deixar o convite para você, independente de qual parte da cadeia, né, que você está.
Se você está lá na agroindústria, se você está na revenda, se você está dentro da porteira na produção, se você está depois da porteira, nas instituições financeiras, advogadas, qualquer jornalistas, né, que atua aí dentro do agronegócio, qualquer atuação é bem-vinda, né? E lembrar também que esse é um projeto, né, na verdade todos esses projetos sempre são envolvendo a minha irmã, né, a Cristiane e a minha mãe, Clélia, então sempre somos nós três aí que estamos juntos, né, à frente desses projetos. Fica o convite, então, muito importante, né, fazer parte dessa rede, né, fortalecer esse movimento de voz, né, das mulheres do agro, que tem um papel, sem dúvida, né, fantástico, fundamental em toda a história da agricultura brasileira, né, e é importante ser valorizado e ser visto, né, nada melhor que ser visto do que realmente levantando essa bandeira e indo para frente, para mostrar tudo que faz, toda essa importância. Muito legal, parabéns por esse movimento que tem se espalhado no Brasil, felizmente, né? Como você enxerga hoje, Adriane, a participação, a presença da mulher do agro hoje na atividade como porta-voz? A mulher, ela sempre esteve, né, presente no agro, como a minha avó já esteve, a minha mãe, porém, elas estavam nos bastidores, né? Elas não tinham voz, elas estavam ali, às vezes, até mais, às vezes, atuante do que muitos homens, pegando mesmo no cabo da enxada, mas elas não tinham voz. E hoje não, hoje ela deixa o bastidor para vir, né, para o protagonismo, e é cada vez mais crescente, tanto que os números aí do último censo mostram o quanto tem sido crescente a presença da mulher na gestão das propriedades rurais, ou como eu falei, em todo o elo da cadeia. Então, e eu vejo assim que a mulher, ela é muito comunicativa. Então, essa voz que tem ganhado cada vez mais destaque dentro do agro, ela tem sido muito atuante pelas mulheres, né? Então, a mulher, ela está ali nas redes sociais, ela gosta de se comunicar. Então, eu acho que ela tem ganhado um reconhecimento, né, cada vez maior, e eu falo que é um caminho sem volta. Até quando nós formamos Mulheres do Agro Mineiros, muitas pessoas falavam assim, isso é modinha. Isso é só porque elas querem usar uma camiseta cor-de-rosa e falando que são do agro. E hoje não, né? Hoje a gente vê que os movimentos são cada vez mais fortes, que é um caminho sem volta e que a mulher, ela está realmente ganhando cada vez mais espaço, mais voz. Eu faço uma mudança de assunto aqui agora, mas ainda conectada com a Rede Uma, que dentro da Rede Uma vocês têm um projeto. Você já disse que não paga nada para quem se associa, né? É gratuito, mas claro que existem custos dos projetos. E aí vocês encontraram uma solução além dos patrocinadores, que é linkar dentro do projeto a produção, a confecção de semijoias que valorizam o agro. São o projeto Joias do Agro, né? O que é isso, Adriane? Na verdade, essa foi uma ideia inicial, né, da minha irmã, porque como eu falei, você reforçou, a Rede Uma, ela não tem adesão, não tem mensalidade, mas ela tem toda uma estrutura fazendo tudo isso acontecer, né? Ela tem uma agência, ela tem jornalista, ela tem TI, ela tem contabilidade, e tudo isso tem um custo, né? E a maneira que nós encontramos de tornar essa rede sustentável, além do apoio das empresas, das instituições, que é muito importante para que esse projeto aconteça. Tivemos aí, né, minha irmã teve essa ideia de trazer a questão das joias do agro, né? Porque, como eu falei, nós somos mulheres, então tudo que envolve o universo feminino, não é porque estamos no agro que a gente precisa perder essa feminilidade, né? Perder características que são essencialmente femininas. Foi quando nós tivemos aí essa ideia de criar uma linha de semijoias do agro e lançando aí várias culturas, né? Tanto o último lançamento nosso foi aí a semijoia do milho, tivemos o colar da soja, da cana-de-açúcar, da pecuária, tivemos aí também a planta. Então, tivemos já várias peças, já estamos aí com outras que é segredo, não posso dar spoiler aqui, mas tem muita coisa pronta já vindo por aí, e que caiu no gosto mesmo, assim, de todos. E também é uma forma de comunicar o agro com os outros setores, porque eu falo que nós nos comunicamos muito bem da porteira para dentro. Mas quando é da porteira para fora, às vezes existe um desafio. Então, quando nós nos aliamos, nós nos unimos com outros setores, porque o agro, ele não, né, a gente às vezes se esquece, acha que o agro é só comida, mas o agro, ele está na roupa, ele está no carro, ele está em tudo. Então, quando a gente se une com
com outras áreas, a gente acaba comunicando e levando também a nossa realidade para outras pessoas, para outros ambientes. Então, esse também é o propósito desse projeto das Semijoias do Agro. E aí tem uma sacada muito inteligente de vocês, né? Porque vocês fazem essa joia, né? Essa semijoia em parceria com uma empresa que tem ali uma designer que tem milhares de seguidores, né, no Instagram, se eu não me engano, são mais de 500 mil seguidores, né? E ali também são divulgadas essas peças, né? E cada peça tem uma história, traz uma história, né? Ou seja, é uma maneira de fato de comunicar o agro e de chegar a um público diferente do habitual. Isso, né? A nossa parceira é a Núria Semijoias e reconhecida aí, tem revendedoras no Brasil todo. É uma forma também de levar o empreendedorismo, que é um dos pilares da rede. Então, para essas mulheres que querem ter, às vezes, alguma renda, então tem revendedoras aí no Brasil todo. E à medida que elas estão levando, elas estão comunicando o agro com os outros setores, né? A gente sempre tem uma homenageada da cultura, uma embaixadora. E aí a gente conta, né, também essa história, porque essas peças não são apenas uma peça, elas carregam histórias. É por isso que a mulher, às vezes, que está lá produzindo, aquela cultura se identifica tanto, né? Que ela sabe tudo que está por trás ali desse processo de produção. Quando a gente conversou antes da entrevista, você me contou sobre esse projeto, você se recorda que eu achei fantástico esse projeto, justamente por levar de uma maneira muito simples, né, para um outro público, um pouco da história, um pouco da realidade de, né, embaixadores, enfim, de personalidades ali que vocês apontam, né, sugerem do agro, mas principalmente por aproximar. E eu tenho para mim que assim, a maneira mais fácil, diante de tanto desconhecimento externo, né, com relação à realidade do campo, acho que a maneira mais singela, a maneira mais simples de você conseguir falar com outro público é justamente por meio de histórias, né? Por meio de histórias de vida, por meio de elementos que acabam atraindo de alguma forma a atenção. E aí vocês encontraram um caminho para solucionar um problema não, mas uma questão, né, de sustentabilidade de um projeto que tem seus custos, né? E ao mesmo tempo de valorizar peças relacionadas ao agronegócio, né? E também histórias, como você mencionou. Acho fantástico isso. Eu falo que o agro, ele muitas vezes, ele é muito atacado e a resposta sempre era na defesa. E que a gente precisa sair desse papel de defensiva, de estarmos sempre respondendo aos ataques, ou também uma outra forma que eu acho que não é a mais eficaz, é atacando, né? Um lado vem, ataca de um lado e a gente ataca de outro, e isso não convence, né? Você não vai convencer ninguém com uma comunicação agressiva a partir do seu lado. Eu acho que a maneira mais fácil de você convencer e mostrar o seu trabalho é como você falou, é trazendo histórias, porque histórias conectam e as pessoas se inspiram tanto que uma das coisas que elas mais gostam na Rede 1 são as histórias das mulheres que inspiram, saber a respeito mais de alguma cultura, então as histórias sempre conectam e eu acho que esse é assim um caminho da gente estar falando aí o público que está fora, né, da nossa realidade, para que eles entendam, realmente se conectem e vivam, né, aquilo que a gente vive dentro do agro. Você sabe que estar bem informado é uma condição básica para todo mundo que quer ter sucesso no que faz, né? Na era da fake news, então, é fundamental saber onde encontrar conteúdo com qualidade e, principalmente, credibilidade. E é comprometido com você que o portal Leia Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente que faz jornalismo com responsabilidade e de um jeito muito dinâmico. Com a proposta de inovar e fazer diferente, o portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual aqui em Mato Grosso. Olha que legal! Lá, você fica sabendo tudo sobre política, esporte, cultura, entretenimento e também sobre agronegócio. Para acessar esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Você já está exercendo aqui nesse ponto da entrevista o seu papel de comunicadora, né? Justamente trazendo ali a tua paixão conectada com o que você aprendeu nos cursos de coach, né? E passou a levar para outras pessoas e, claro, tudo baseado, né, numa história relacionada ao agronegócio. E aí você se tornou também apresentadora de um programa agro, que é o Agro Agora, aliás, o pessoal do portal Leia Agora, parceiro aqui do podcast, deixa um abraço para todo mundo lá. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência,
né? Como é que tá estar à frente da tela, né? Levando para o público informação com esse conhecimento que você tem também do lado de dentro da porteira. Esse foi um convite que me deixou muito feliz, porque na verdade eu falo que o jornalismo é uma paixão e que ele ficou de uma certa forma adormecido, né? Ele nunca foi desprezado, porque a comunicação ela está em qualquer ato, né, que a gente realiza, nós estamos nos comunicando. E tanto dentro das palestras, né, dentro dos treinamentos, dos cursos que eu ministro sempre, esses projetos é uma forma de me comunicar. Mas foi uma oportunidade de realmente exercer, né, de ir aí para frente das câmeras, quer dizer, né, para colocar o jornalismo realmente em prática novamente. E surgiu essa ideia, né, como você falou, é um programa aí do Leia Agora, que é o Agro Agora, que vai todas as quartas ao ar, onde a gente traz sempre um tema com algum entrevistado e às vezes também alguém falando lá diretamente do campo, mostrando a sua opinião, a sua vivência a respeito daquele tema, também como uma forma de estar comunicando o agro, não só, claro, para quem é do agro, mas também para quem não é, para que também tenha um pouco de contato, de conhecimento, de entendimento a respeito disso. E aí é onde fecha, né, os 3 pontos, que é que eu falo que são as minhas 3 paixões e que às vezes as pessoas falam, mas você tem que escolher, Adriane, você tem que, não dá para fazer tudo. E eu falo que não tem, hoje eu vejo que não tem como, né, tá tudo conectado aí, essa parte do jornalismo, a parte do coach, né, que hoje eu levo aí através de cursos, de palestras, né, da Jornada Florescer também, que é um projeto meu voltado para as mulheres do agro, e da comunicação, né, como influenciadora também, eu uso hoje esse meu papel de comunicadora também nas minhas redes sociais, como influenciadora digital dentro do agro. Então, no final, eu falo que estava tudo escrito, né, aí que esse jornalismo não foi à toa, a minha volta para o agro não foi à toa e tudo se conecta aí no final. Muito legal a tua história, justamente por entender que ela é uma consequência de fatos e de ações, né, que acabam se convergindo ali na frente, né, e unindo as suas 3 paixões aí. E falando no seu programa, no Agro Agora, né, recentemente você fez uma entrevista com o Chico Graziano, em que ele comentou sobre a importância, né, justamente de fazer o que você está fazendo, que é o campo usar a própria voz para se comunicar, ou seja, o campo ser porta-voz de si mesmo, né? O Chico, eu falo que ele é um dos grandes influenciadores, né, que nós temos e comunicadores hoje que tem esse papel fundamental de comunicar, de informar, de desmistificar o agro aí como um todo, mas que, como ele mesmo, né, colocou no programa, nós que estamos lá dentro da porteira, todos nós temos esse papel. Né? Esse não é um papel só dos veículos de comunicação ou dos profissionais de comunicação. E quando eu falo, né, que eu sou influenciadora, é exatamente mostrando o que acontece lá dentro da porteira. Porque quem está fora, às vezes, tem uma verdade, mas se eu não mostrar a minha verdade, como eu falei, se eu ficar aí só na defesa, né, acaba que a gente perde muito esse poder que está na nossa mão, que é realmente de influenciar e de mostrar. Então, isso também foi algo que veio como consequência na minha vida. E, lógico, eu sou jornalista, mas a comunicação é uma habilidade que nasce com todos nós, né? Todos nós nascemos sem falar e a gente desenvolve essa habilidade. Então, hoje em dia, com o celular na mão, você consegue se comunicar com o mundo. Mas hoje eu vejo que o produtor, que a produtora, que está lá no campo tem entendido a importância desse papel e deixar o convite, né? Como o próprio Chico deixou, para quem não tem feito o uso disso, entender que esse é um papel, sim, que defender o agro é um papel seu, que depende de você, que cada um tem que fazer a sua parte, né? A gente não pode delegar esse papel tão importante para outra pessoa. É o seu trabalho, é o seu propósito, e quando você mostra, né, ali a sua vivência, às vezes você pode estar mudando a opinião de uma pessoa, né? Mas se cada um de nós mudar a opinião de uma pessoa, isso aí já vai, quando a gente une tudo isso, vai fazer uma grande diferença aí no nosso cenário.
Exatamente, você disse tudo, né? Para você comunicar o que você faz, você enquanto produtor rural, você que está no campo, você não precisa evidentemente ser jornalista. Hoje existem inúmeras ferramentas, as redes sociais, né? Elas têm um alcance gigantesco e a gente vive um momento em que durante a pandemia foi muito necessário que todo mundo aprendesse a se comunicar, né? E perdesse aquela timidez, aquela vergonha de falar, por exemplo, com o celular, né? Ou seja, falar para a câmera do celular, se comunicar dessa maneira remota, né? Todo mundo passou por essa adaptação e acho que pode ser um start aí, né? Ou seja, um trampolim para que outros produtores, outras produtoras também façam uso dessa ferramenta e desse aprendizado durante a pandemia, né? Justamente para colocar a sua voz, né? E fazer valer essa imagem de dentro da porteira com a propriedade de quem conhece o que está fazendo, né, Adriane? Exatamente, reforçar esse convite para que vocês, né, façam realmente uso dessa voz, que a gente comunique o agro da maneira que ele verdadeiramente é, para que ele seja aí reconhecido com o devido merecimento, né? Então, o primeiro passo é você entender a relevância que esse trabalho seu, né, de plantar, de colher, tem no mundo, tem na economia do nosso país, no cenário mundial como um todo, e levar isso, né, comunicar isso para todas as pessoas. Perfeito, Adriane. Agradeço pelos seus pontos de vista aqui. Você trouxe vários insights aí para muita gente. Tenho certeza disso, né? Falou de desenvolvimento pessoal, de crescimento, superação de obstáculos, sucessão familiar, né? O papel da mulher no campo, a voz da mulher tomando força, né? Maneira de comunicação aí com outro público e o produtor rural como porta-voz. Acho que a gente trouxe vários elementos importantes aí, pautas de discussão que estão presentes hoje na atividade. Eu só tenho a te agradecer. Patrona, eu que agradeço mais uma vez o convite para estar compartilhando um pouco da minha história, porque eu sei o quanto as histórias já me inspiraram e continuam me inspirando, né? Então, poder compartilhar e talvez fazer um pouquinho de diferença na vida de alguém faz parte do meu propósito. Eu espero ter alcançado esse objetivo. Quero deixar o convite mais uma vez para que todos se juntem aí à Rede Uma, acessem o site, acessem o Instagram, me sigam também nas redes sociais. Eu compartilho muito conhecimento nessa parte do desenvolvimento pessoal, compartilho o meu dia a dia no campo, então gosto de estar lá em conexão com vocês, deixar esse convite também e deixar mesmo o meu agradecimento, e vou finalizar aqui com uma frase minha que diz muito sobre a minha história e diz muito sobre o que eu levo para as pessoas, que ela diz o seguinte: não duvide do seu destino e nem tenha medo dele. Muito obrigada mais uma vez. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.